Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Com muito prazer, nós iremos fazer a abertura, dar início à 4ª Conferência Municipal de Saúde, realizada aqui no município de Indiaroba, com o tema Todos usam o SUS. Então, neste momento, iremos convidar os componentes, as pessoas que irão fazer a composição da mesa, a se apresentarem aqui. Então, eu convido, desde já, a saudar com uma salva de palmas a todos os que estão presentes, de um modo geral, que vieram prestigiar esta conferência. Convidamos agora o senhor secretário municipal de saúde, Edivaldo Batista Esteves. O senhor José Raimundo, representando o prefeito João Eduardo. Salva de palmas. Doutora Joélia Santos, coordenadora do Ministério da Saúde. Francisco José Alves, secretário municipal de Educação. Senhora Josiane Moura, gestora da Atenção Básica, representando a senhora Rosana, coordenadora da Atenção Básica. Senhor Eduardo Ramos, vice-presidente do Conselho Estadual. Senhor Regis Barbosa, representando a Secretaria do Estado. Salapiel Oliveira, representando o Núcleo de Gestão Participativa. Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, Danielza Soares Alves. Doutor Gildo Simões, do Ministério da Saúde. Dando continuidade, convidamos o senhor Edivaldo Batista Esteves, secretário municipal de saúde, para fazer a abertura oficial. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, aqui na pessoa da doutora Joélia, coordenadora do Ministério da Saúde, que deixou suas atividades hoje em Aracaju para estar aqui conosco. Quando foi feito o convite, legalmente, a doutora Joélia disse logo sim. Estarei com certeza lá em Indiaroba. Obrigado, doutora Joélia. A todos aqui presentes, Regis, que vem sempre me acompanhando, me orientando aqui como conselho, e a vocês que vieram aqui prestigiar esta 4ª conferência. É com muita emoção, pela primeira vez que faço conferência aqui no município de Indiaroba. Sinta-se um pouco nervoso, mas a energia positiva de todos vocês que estão aqui conosco, com certeza terão frutos positivos. Quero agradecer a presença de todos e pedir que participe. Hoje, até às 17 horas, com certeza, nós teremos trabalhos para que seja realizado. Bom dia a todos e uma boa conferência para todos vocês. Com a palavra, neste momento, o senhor Eduardo Ramos. Bom dia a todos e a todas. Salvo todos vocês. E dizer, secretário, salve a prefeitura na pessoa do seu secretário. E dizer, o senhor está nervoso. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Agora é hora realmente de despertar. É hora da gente dar início aos trabalhos de fatos e direitos. Então, dizer em Indiaroba que hoje nós estamos aqui reunidos para tratar de um assunto extremamente importante, que já por lei, na Lei 8.142, a gente tem como uma instância, que são os espaços da Conferência de Saúde, que devem se realizar de 4 em 4 anos, e que são feitas exatamente para que a gente possa dar uma pausa, fazer uma avaliação, analisar
analisar a situação local de saúde e propor novos avanços, novos desafios para o sistema local de saúde. É isso que é uma conferência, né, municipal de saúde. E na quarta conferência municipal de saúde, Indiaroba elegeu o mesmo tema, né, que é o tema da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Então, Indiaroba disse que o tema dela central é Todos Usam o SUS. Por que foi que o tema Todos Usam o SUS foi eleito nacionalmente para representar a 14ª Conferência? Nós o elegemos porque era exatamente após 21 anos a necessidade de revivar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, sobre a importância do Sistema Único de Saúde enquanto conquista do povo brasileiro. Foi a hora da gente poder afirmar que a saúde ela é uma das políticas públicas prioritárias deste país e o governo da presidenta Dilma, né, não poderia ser diferente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Joélia, né, eu sou médica, sou ginecologista de formação, estou na militância do SUS já há alguns anos, já fui secretária em 3 municípios, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Capela, fui presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, já estive na Secretaria de Estado e hoje estou no Ministério já há 3 anos, né, tocando aquilo que eu gosto de fazer e que é exatamente, eu acho que ele não está passando, e que é exatamente a gente falar sobre o SUS. Então, a saúde na Constituição, saúde como um direito social. Aonde é que estava isso? Né? De onde é que vem essa história da saúde enquanto direito social? Então, já no artigo 6º, né, lá na Constituição brasileira, nós temos que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E essa redação ela foi alterada pela Emenda Constitucional 64, já do ano de 2010. Então, a saúde na Constituição, ela também tem um outro papel, que é mostrar como saúde como um direito de cidadania, né, e dever do Estado. Todos temos direito à saúde, isso está lá dito no artigo 196. A saúde é um direito de todos, ou seja, não é de forma a ser contemplado pelo clientelismo, pelo assistencialismo, que alguém acha que tenha que ofertar saúde para o outro. Não. A saúde é um direito, é uma conquista. Então, como tal, né, o Estado tem o dever de garantir este direito, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando a gente coloca, né, que essas ações, elas são, os acessos devem ser universal e que ele deve ser igualitário para a promoção, a proteção e a recuperação, nós estamos realmente falando de SUS. Por quê? Porque em 88, esse artigo remonta para que em 90, a Lei 8.080, ela trata da Lei Orgânica da Saúde. Ela trata exatamente do Sistema Único, que tem como um dos princípios basilares a universalidade, que também tem a integralidade e que também tem o fato de ser equânime, a equidade. E a equidade, diferente da igualdade, ela quer dizer que quem mais precisa deve ter acesso primeiro, deve ser priorizado. Ou seja, a saúde já trabalha com o conceito, né, desde a questão da universalidade, do acesso a todos, mas também ele trabalha com uma coisa que é garantir a quem mais precisa a prioridade de ser atendido primeiro. E o processo da reforma sanitária enquanto processo civilizatório. Então nós tivemos a Constituição em 88 e essa Constituição, esse marco, né, legislatório, esse marco que é de lei,
ele tem um amparo lá num momento igual a esse que está acontecendo hoje em Indiaroba. Né? Nós temos a 8ª conferência em 1986, 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi exatamente o momento de uma reunião como essa, onde sanitaristas, militantes da saúde pública se uniram, né? Criaram, como diz o outro, força pela união em lutar por um sistema de saúde. E nasceu daí a Constituição Federal, já no seu artigo 196, a força para que em 80 fosse criado de fato os direitos do Sistema Único de Saúde. Então, ela pretende produzir mudanças de valores prevalentes na sociedade brasileira, né, tendo a saúde como um eixo de transformação e a solidariedade como valor estruturante. Então, desde 86, desde a discussão do processo da reforma sanitária no país, que a gente tinha já, junto à saúde, uma coisa chamada solidariedade como valor estruturante. Por isso que o sistema, ele requer que os gestores sejam solidários entre si. Né? Isso é um componente que veio depois, veio com a NOAS, que é uma norma operacional de assistência à saúde, e que fala da regionalização, e que fala, por conseguinte, desta solidariedade, mais ainda entre os gestores, para que garanta o acesso universal aos usuários do Sistema Único de Saúde. E o SUS, enquanto política, né, de construção da democracia, ela visa o quê? Então, ela visa a ampliação da esfera pública, ela visa a inclusão social, ela visa a redução das desigualdades. Então, o SUS, lá de 80, ele já previa, né, uma construção de democracia visando essas 3 coisas. A ampliação da esfera pública, que hoje nós temos, com a descentralização que aconteceu para estados e para municípios das ações e serviços de saúde, uma inclusão social, então, muito grande que ocorreu, né, dentro da questão da saúde, e a gente viu que essa inclusão social, ela também trouxe um novo campo, né, de trabalho para os profissionais da saúde, no maior empregador hoje que existe, que é o Sistema Único de Saúde, e a redução das desigualdades, porque num país plural, como é o Brasil, falar das diversidades, né, regionais existentes e das desigualdades, por conseguinte, é muito fácil, porque a gente sabe que a nossa realidade, por pior que seja em Indiaroba, ela diverge completamente de uma cidade que esteja lá no Amazonas, até pela questão do próprio acesso às localidades. Então, qual a relevância do SUS? Né? O SUS, para vocês terem uma ideia, 28,6% da população são usuárias exclusivas na área da assistência à saúde do Sistema Único de Saúde. Ou seja, 28,6% dos brasileiros têm única e exclusivamente como forma de assistência à saúde o Sistema Único de Saúde, o SUS. 61,5% da população, eles usam o SUS de alguma forma e complementam com outro sistema de atenção. Então, é uma assistência à saúde que você tem, o SUS de um lado, e que às vezes você tem a condição de estar complementando, seja através de um plano, né, de uma operadora de plano de saúde, seja através, às vezes, da questão que você acessa de forma particular ao sistema para uma consulta, mas faz o exame pelo SUS. Ou faz o exame, né, de forma particular a preço de tabela, mas vai para o SUS para poder dispensar a medicação. Então, 61,5%, 90,1% da população brasileira são, de algum modo, usuários do SUS através da assistência. Então, quando a gente pegou os 28,6% que só tem SUS e os 61,5% que complementam a sua assistência à saúde, né, com o SUS e outras opções, nós tivemos que 90,1% de todos os brasileiros, né, eles têm o SUS para a assistência à saúde. E apenas
8,9% da população não usa o SUS enquanto assistência. Ou seja, quem não usa o SUS é minoria. Nós somos maioria, por isso que todos usam o SUS, por isso que o SUS não é um plano para pobres, né? Diferentemente do que muita gente quer pregar, quem vai para o SUS é quem é pobre, é quem precisa. Não, senhor. Muito pelo contrário. Quem vai para o SUS são todos aqueles brasileiros que compõem a fração dos 90,1%. E a gente diz mais, os 8,9% não podem botar banca. Sabe por quê? Porque 100% da população brasileira são, de algum modo, usuários do SUS. Se não for pela assistência, é pela atenção à saúde. Ninguém tem controle de endemias, combate ao mosquito vetor da dengue, ao Aedes aegypti, se não for pelo Sistema Único de Saúde, através do carro fumacê, através dos agentes de endemias, através das pesquisas que são feitas do levantamento de índice em campo, através da pesquisa dos pontos estratégicos. Ninguém tem, sem ser pelo SUS, uma água com qualidade boa para consumo. Então, se nós não tivermos, através da vigilância sanitária, a avaliação e a vigilância ambiental da qualidade da água que consumimos, dos produtos que trazemos à nossa mesa, que compramos no supermercado, dos produtos de beleza, as mulheres ricas, dos 8,9%, que pensam que não usam o SUS para assistência, mas usam na atenção à saúde. Todos aqueles produtos maravilhosos, um desinfetante, num município como esse, ainda assim, nas ações básicas de vigilância sanitária, as pessoas devem ir lá verificar a qualidade do pãozinho francês que comemos. Quem dá? A vigilância sanitária. Então, não existe rico e nem pobre. De alguma forma, se não pela assistência, mas pela atenção à saúde, todos de fato usam o SUS. Então, daí a importância do nosso Sistema Único de Saúde. E ainda continuando na relevância do SUS, para nós entendermos essa importância desse patrimônio do povo brasileiro. 63.662 unidades ambulatoriais existentes no país, 156 milhões de procedimentos ano, 188 milhões de exames laboratoriais anos, 3 milhões de exames de ultrassonografia ano. Nós temos aqui, quantos são, não estou conseguindo nem enxergar nem pular, só lendo mesmo agora. 101 mil procedimentos em pacientes internados na área de oncologia, fazendo cirurgia oncológica, radioterapia oncológica, radioterapia cirúrgica, quimioterapia e iodoterapia por ano. 441.045 leitos, 11,7 milhões de internações anos, 2,3 milhões de partos por ano, 3 mil cirurgias cardíacas ano, 92,9 mil cirurgias de varizes por ano, 5.864 unidades hospitalares, 8 mil transplantes de órgãos. E aí a gente pergunta, alguém tem dúvida que o SUS é para todos? Quem oferta hemodiálise? Quem oferta transplante? Quem oferta tratamento, quimioterapia, radioterapia para os pacientes oncológicos? Quem tem medicamento para o tratamento da AIDS? Então, se nós formos avaliar, só o SUS é um sistema realmente por completo. Quais os princípios doutrinários do SUS? Então, nós já falamos, a universalidade, atender gratuitamente a todos, sem distinções ou restrições. Não pode haver diferença de classe social, de cor, de gênero, de forma nenhuma. Então, homens e mulheres, crianças e idosos, pretos e brancos, negros, índios, mamelucos, caboclos, todos têm direito ao SUS. Não se pode haver distinção ou restrição no Sistema Único de Saúde. E a gente fala da integralidade. O que é essa chamada integralidade? Integralidade é exatamente oferecer a atenção em qualquer nível de complexidade, lembrando que nós temos tipo uma pirâmide, onde nós temos o básico, tido como atenção primária,
o nível secundário da média complexidade, o nível terciário da alta complexidade. E não porque está abaixo, a atenção básica deixa de ser tão importante quanto as demais atenções. Até porque a atenção primária é o foco principal do trabalho de Indiaroba. Indiaroba tem que fazer bem o quê? Atenção primária à saúde. É nela que Indiaroba, tem a sua gestão local, basicamente, que assegurada. Então, quando a gente diz que o gestor hoje ele é pleno através de um chamado Pacto pela Saúde, e no estado de Sergipe houve uma equivalência com o contrato de ação pública que foi celebrado entre os gestores estaduais em todos os 75 municípios, a gente diz que o secretário municipal de saúde, Edivaldo, ele é gestor pleno da atenção básica, que é a atenção local que o município de Indiaroba tem que ter. Então, neste território, não existe outro gestor, não existe outro comando. O comando, ele é único e ele é dado apenas a esse gestor. Todos os prestadores que ofertarem serviços e ações de saúde dentro de Indiaroba têm que estar sobre o crivo da responsabilização sanitária do gestor, que é o secretário municipal de saúde. Então, é exatamente disponibilizar recursos e serviços com justiça. A equidade, ela aponta exatamente para o senso do direito de justiça que já estava previsto com a reforma sanitária. De acordo com as necessidades de cada um, canalizando maior atenção aos que mais necessitam. Então, isso é o Sistema Único de Saúde. É entender que eu vou marcar um exame lá na secretaria e que eu vou porque quero fazer um check-up. Eu quero fazer um teste de esforço para ver como eu estou, se eu estou bem. Do outro lado, Dona Josefa vai à secretaria marcar um teste de esforço porque já fez um eletrocardiograma e mostrou que está com extracístoles ventriculares, está com problema cardíaco. Ela está hipertensa, ela também é diabética. A quem eu devo conceder primeiro o direito de fazer o teste ergométrico? A mim, que vou fazer pela vaidade de ver qual a minha condição de saúde, ou a Dona Josefa, que já está necessitada? Então é preciso que a gente faça uma reflexão quando a gente critica o sistema, porque a gente também não usa ele de forma racional. Isso é muito importante, né? A racionalidade dos custos num sistema subfinanciado, onde o financiamento não é suficiente e aonde eu não elejo as prioridades. Eu tenho um princípio que já me fala sobre as condições de justiça, mas eu não sou justo na hora que eu vou para a disputa na fila para fazer uma mamografia. Entre uma mulher que detectou uma alteração na sua mama e precisa de fato fazer aquela mamografia, ela já está numa faixa etária de 45 anos, ela já deveria ter feito uma primeira, já deveria ter feito outros controles e ainda não teve oportunidade. Mas eu, com 30 anos, quero ir lá fazer uma mamografia, porque todo mundo diz que toda mulher tem que fazer uma mamografia. E quero que a minha saia marcada primeiro do que a dela. Você não deixa de ter o direito assegurado pelo SUS de fazer o seu exame. Mas você tem que entender que o SUS ele tem que ter uma prioridade. Então, outro princípio importantíssimo na doutrina do SUS, o Eduardo estava aqui para falar hoje para vocês sobre o controle social, e nós vamos condensar entre a minha palestra e a da Josiane essa fala sobre o controle social. Nós temos que o direito da sociedade de participar das gestões públicas é dever do poder público garantir as condições para essa participação. A maioria dos municípios brasileiros, e no estado de Sergipe não foi diferente, começaram de fato o direito a ter a chamada municipalização, descentralização de ações de serviços de saúde, com o início também do nosso conhecido piso de atenção básica, que foi o PAB, primeiro recurso de forma per capita, por cabeça, pela quantidade de pessoas que existem na localidade que o gestor teve para trabalhar. Então foi muito importante aquele momento. Foi um momento crucial, a gente diz assim. E dessa descentralização, nós temos exatamente que 27 unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal,
5.565 municípios hoje, 72% desses 5.565 municípios, ou seja, aproximadamente 4.000, eles têm menos de 20.000 habitantes, e Indiaroba se encaixa perfeitamente em um deles. A Josiane estava me dizendo, fechando 18.000, né, habitantes. A heterogeneidade e a complexidade dos problemas, né, foi outro fator para a questão da descentralização, e variações do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vão desde a cidade de São José da Tabera, em Alagoas, com 0,265, até um de 0,834 em Alto Feliz e Feliz, no Rio Grande do Sul. Você veja a disparidade. A alegria, retaguarda para a ginecologia, dentro das suas unidades de saúde. Ele deve ter farmácia básica, né, dispensando os medicamentos que estão previstos pela portaria. Então, se além disso, nós temos nas especificidades regionais para Indiaroba, colônia de pescadores, né, as dificuldades que existem para essas pessoas a nível do Pontal, de terra caída, bom, Indiaroba deve ter um recurso assegurado na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, hoje CIE, né, que é um colegiado interfederativo estadual, que assegure também um recurso extra para essas universidades regionais. Mas para contratar um ortopedista, para contratar um cardiologista, Indiaroba, né, não está ali assegurado pela sua modalidade de gestão. Quando ele faz isso, ele tem que fazer com recursos próprios, aqueles recursos que são investidos pelos 15% previstos na emenda constitucional 29, que todo município deve tirar dos recursos que são arrecadados a nível dos impostos. Então, se a gente fala, né, de um processo de regionalização, a gente tem que entender que quando acabar a responsabilidade de diagnosticar que um paciente de Indiaroba necessita de uma consulta ortopédica, o município de Indiaroba deve fazer contato com o gestor do município de Estância, que é a sua região, para que seja garantida esta consulta lá da média complexidade, da especialidade dentro do município de Estância. Mas ele não pode dizer que esse paciente tem que ir por ele. Não, ele tem que ter a responsabilização sanitária de que, para garantir uma saúde integral, se o problema do cidadão é ortopédico e Indiaroba não resolve, procurar a Estância. Se a Estância não resolver porque precisa de uma cirurgia, né, de uma artrodese de quadril, de uma cirurgia mais complexa dentro da ortopedia, ele vai ter que ir para Aracaju. E Aracaju vai ter que garantir um dos seus prestadores, que hoje é o Hospital de Cirurgia, para esse tipo de cirurgia. Então, é assim que funciona a regionalização e é assim que funciona a garantia de acesso com a integralidade de ações e serviços de saúde. E a partir daí, quem é o responsável por essa oferta tem que ter a garantia de um pacto que está lá no contrato de ação pública, né, que deveria estar no pacto pela gestão, né, o pacto pela saúde, mas que no estado de Sergipe usou essa outra modalidade, mas que tem que ser do mesmo jeito, priorizado e garantido. E a intersetorialidade, tão falada na saúde, o que é essa intersetorialidade? Todos usam o SUS, sim. Quando a gente fala de SUS, né, e a gente está falando de Sistema Único de Saúde, a gente não está dizendo que é um sistema que ter saúde significa não ter doença. Não. Né? Ter saúde é muito mais do que isso. Ter saúde é ter qualidade de vida, é um bem-estar físico, psíquico, funcional, orgânico, mental, que está relacionado a diversas outras coisas. Então, existem fatores que são determinantes e são condicionantes para você ter saúde. Se o cara não tem uma boa alimentação, se o cara não tem uma casa para morar, não tem moradia, não tem o meio ambiente, ele vive a mercê de dejetos, né? Cada vez mais, sem olhar a preservação dos leitos, dos rios, né? Sem olhar a situação como um todo das matas ciliares. Se ele não tem um trabalho, se ele não tem uma renda, um recurso para sustentar a sua família, se ele não tem o prioritário, um item que não pode viver dissociado da saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, o transporte, como é que este cidadão ele pode ter qualidade de vida? Como é que ele pode estar bem? Ele ter saúde. Então, saúde
ultrapassa a barreira da assistência, ultrapassa a clínica de saúde da família. Saúde ultrapassa o gabinete médico odontológico, o gabinete da enfermagem, ultrapassa os limites das ações de prevenção. Né? Saúde é muito mais do que isso. Saúde é um conjunto de coisas. Os 15%, alguns municípios até colocando a mais para conseguir cobrir essas despesas. Mas essa relação de horizontalidade de poder, ela foi muito importante. No estado de Sergipe, o contrato de ação pública traz isso muito fortemente. É tanto que nós, Ministério da Saúde, estamos adotando este modelo. Exige disposição das distintas capacidades na região para o atendimento das necessidades. É aquilo que eu falei sobre a capacidade instalada. A gente fala hoje do Estado, no chamado mapa, né, sanitário. O mapa sanitário é um desenho onde mostra todos os equipamentos que tem naquela região. E você tem que ter o que Indiaroba tem também, a atenção básica, porque é obrigação dos 75 municípios, até de Aracaju. Todo mundo tem que ter atenção básica, então ela não é menor, ela não é desmerecedora de todos os critérios que a gente tem colocado aqui. Até porque ela é a porta de entrada do sistema e deve ser obrigatória essa porta de entrada. Então, os desafios ainda para a regionalização, ele exige o compromisso dos municípios com a atenção básica e as ações básicas de vigilância em saúde e a solução imediata para situações de risco. O Antônio Carlos se comprometeu na última reunião do Conselho Estadual, ele se comprometeu da própria Assembleia do CLOSEMES, da questão do financiamento da atenção básica. Porque ali vizinho, na Bahia, passou agora cada equipe de saúde da família para 2.100, financiado pelo Estado, fora o da União e mais o que o município coloca. E o nosso Estado ainda não coloca nada. Fez um grande investimento, fez com a questão das clínicas, mas e para custeio? Né? Que é essa grande grita dos secretários e dos prefeitos. Então, é uma promessa que está dada aí do governo Marcelo Deda para agora, esse próximo ano. Criação e funcionamento de conselhos de saúde nos estados, municípios e Distrito Federal, com o fortalecimento exatamente do controle social e da gestão participativa. Então, a Secretaria criou um núcleo de gestão participativa, vocês viram aqui o representante falando, o Salatiel, vocês viram o vice-presidente do Conselho Estadual falando aqui. Então, isso foi um grande avanço, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos que essas pactuações entre os gestores, elas também tenham a participação no controle social, que as pessoas também saibam aquilo que os gestores estão pactuando na saúde e se realmente estão pactuando em cima das necessidades de saúde da população. Fortalecimento da rede pública de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade e, em especial, na atenção básica. Nós tivemos o aumento da cobertura dos serviços em todos os níveis de complexidade, com ênfase especial para PACS, né, e PSF, o Agente Comunitário de Saúde e o Saúde da Família, incluído aí já também depois o Saúde Bucal, né, foram as linhas prioritárias. Esse é o modelo de atenção que o Brasil hoje utiliza, né, com 21 anos nacionalmente. Né? E se não temos tudo no âmbito local, é porque o âmbito local tem que ter apenas algumas dessas ações e alguns desses serviços, mas tem que executá-lo da melhor forma possível. Né? E quais são os novos desafios para esse SUS? Né? Os novos desafios para o SUS que hoje nós temos, mas para o que queremos e para o que podemos. Porque há uma diferença entre o que temos agora, entre o que queremos para amanhã, mas entre o que vamos poder ter de fato de direito. Porque, acima disso tudo, tem uma coisa chamada financiamento. E sem este financiamento, a gente não tem como prever determinadas coisas. Nós vamos ter que priorizar, elencar prioridades, né, para ter algumas coisas, num primeiro momento, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tudo depende de recursos também financeiros. A única coisa que não depende de recurso financeiro e que é um desafio para o SUS, dentro da política do acesso universal, é exatamente garantir acolhimento e humanização. Porque isso depende de cada um de nós que fazemos o Sistema Único de Saúde. Se precisamos de mais capacitação, vamos precisar de mais capacitação, e eu acho que é necessário para todo mundo, conselheiros, profissionais de saúde, trabalhadores. Mas nós temos que entender que o usuário do SUS ele precisa ser bem tratado. Então, essa adequação da oferta de serviços, né, de saúde ao perfil das necessidades e prioridades da população, esse desafio, para mim, é o mais importante.
Eu queria encerrar para vocês trazendo o maior desafio de todos que está aí para o SUS, que foi extraído de um evento que nós tivemos com o ministro Alexandre Padilha, lá em Brasília, onde ele disse que a marca do governo da presidenta Dilma trouxe para ele que é preciso reconstruir uma aliança do SUS com a sociedade brasileira. É por isso que o SUS, que todos usam, é o SUS que é patrimônio do povo brasileiro. É preciso entender esse sistema que eu tentei passar para vocês de forma muito rápida, como uma conquista. Aquilo que a gente conquista, que a gente soa a camisa, que a gente lutou. Quem lutou lá em 86, na 8ª conferência, quem lutou na Constituinte em 88, quem viu em 90 nascer esse sistema, não pode deixar morrer. Mas ele disse que não haverá objetivo estratégico ou gestão que se sustente enquanto as pessoas morrem por negligência, desamparo ou absoluto não acesso ao SUS. Eu preciso saber se há oferta, qual é essa oferta, onde essa oferta está, Eu preciso ter acesso a essa oferta, porque o sistema é universal. Eu preciso ser tratado de forma a que todo o meu problema de saúde seja resolvido, que ele não seja fracionado, que não seja só porque eu só vou ter uma consulta básica, mas eu não posso ter a consulta especializada na ortopedia ou na neurologia ou qualquer outra área, mas eu tenho que ter aquilo ali. Pessoas não podem morrer por negligência, desamparo. Enquanto isso ainda persistir, nós não vamos atingir o objetivo específico do Ministério da Saúde, nem do ministro Alexandre Padilha, nem da presidente Dilma, e nem o nosso, que somos militantes do SUS. Então, eu coloco para vocês, nesse momento, a minha angústia, porque a gente tem militado no SUS muito. E a gente olha esse SUS enquanto conquista da sociedade, a gente analisa uma reforma sanitária que o Estado de Sergipe trouxe de volta à discussão em 2007, em 86, em 2007, um reforço, onde a sociedade tem que estar organizada na área da saúde em busca de um modelo de justiça social. Olha, o SUS que temos, ele deve ser passado daqui em breve. Só depende de cada um de nós. Tenha certeza que, por pior que seja a situação, por mais que a gente ache que a gestão, ela é frágil, ela tem problemas, ela age a desejar, mas também nós, cidadãos, quando a gente diz aquele dever, direito de todos e dever do Estado, escrevam que o Estado não é o Estado federado, União, Estado e município. O Estado também é a sociedade. O Estado é cada um de nós. Então, o SUS depende de nós. Bom dia, muito obrigado e um bom trabalho para vocês.